Boa tarde, noite. Que fala boa tarde, noite é Padre Maia, né? As missas. Padre Maia é um padre lá da cidade de Bocaiúva, que é histórico, né? Começava as missas em época de horário de verão, falando boa tarde, noite. Bem, gente, primeiro, obrigado, Sol, pelo convite de estar aqui. Eu disse que eu estava aqui na cidade, para ela, para a Cida, né? Falei, estou disponível caso vocês queiram alguma coisa. E aí ela falou, vamos fazer então na quarta-feira e tal. Eu estava mais ou menos programado para ir embora hoje, mas minha esposa teve um probleminha de saúde, a gente está ficando um tempo a mais, então a gente decidiu ficar para poder fazer sem correria demais. Eu vou, na verdade, eu queria que assim, primeiro falar um pouquinho quem sou eu, de onde que eu vim, o que eu faço, para depois falar um pouquinho sobre o que eu propus para a Sol, que é falar um pouquinho sobre a questão de pesquisa em artes cênicas. Bem, eu já falei de Bocaiúva, né? Sou natural de Bocaiúva, que é aqui do lado. Tem uma água boa lá, né? Eu bebo da água e sei lá, virar artista. Água da Chapadinha, não é nem popular, é da Chapadinha. Bocaiúva é um celeiro muito forte, assim, de pessoas que estão ligadas ao campo da arte, não só no teatro, na dança, na música, no artesanato, então é bastante rico. E Bocaiúva tem uma coisa que é bem peculiar, que é o fato dela ter uma comunidade chamada Terra Branca, que fica a mais de 3 horas do centro da cidade, e que nessa comunidade passa o rio Jequitinhonha, né? Então Bocaiúva, ela passa mais ou menos um entremeio entre o norte de Minas e o Vale de Jequitinhonha. E esse entremeio possibilita uma articulação muito forte dos agentes culturais da cidade com o Vale de Jequitinhonha, que tem uma história de resistência, de política cultural muito forte. E na década de 90, talvez tenha sido um período que isso tenha sido ainda mais forte, assim, né? Cida pode falar melhor que eu, ela viveu isso com mais, né? Eu peguei o finalzinho dessa história, né? Uns 2 anos, né? E aí eu comecei a viver a questão artística por duas questões. A primeira, porque dentro do espaço escolar a gente tinha uma abertura para poder fazer esse tipo de trabalho. Na escola onde eu estudava a gente tinha uma noite literária, na época, que era muito forte, que mobilizava a cidade, não só a escola em si, mas mobilizava a cidade. Então eu comecei a participar muito das noites literárias, tanto fazendo interpretação de poesias, poemas dos colegas, quanto apresentações artísticas durante as noites literárias, né, durante os eventos, e a participação nas ações que aconteciam do Vale de Jequitinhonha, que passava por Bocaiúva, de algum modo. E outra coisa que também foi muito forte nesse início da minha formação artística é que nesse mesmo período, tudo aí no final da década de 90 e início dos anos 2000, foi um período que estava começando o circuito Telemig Celular de Cultura. Algumas pessoas vão lembrar, acho que a maioria não, mas a Telemig Celular, que era uma empresa de telefonia celular, foi vendida para a Vivo em 2004, 2005. Ela tinha uma ação cultural que era uma promoção, lógico, a partir dos impostos dela, mas ao invés dela reverter o imposto para alguma outra instituição ou devolver para o governo, ela investia numa ação cultural que chamava Circuito Telemig Celular de Cultura. E foi um circuito muito forte de articulação e de circulação de trabalhos artísticos de pessoas, de oficinas. E aí eu comecei a trabalhar com essa questão, com a questão da arte, como vislumbrando a arte como lugar de ação artística
e de trabalho também, a partir dessas duas questões da escola. E aí eu acho que a escola ela tem um papel fundamental na formação dos artistas de um modo geral. E por essa relação com o Vale de Jequitinhonha, e principalmente por causa da realização do festival, em Bocaíba foi no ano de 2000, né, Cida? 99? 2000. Foi 2000. Teve antes, foi 93, né? Mas aí eu não era nascido, né? Tá bom. Nós que somos da era digital, a gente não lembra de muita coisa, mas tem tudo na internet, né? E em 2000 teve o festival em Bocaíba. Eu já tinha participado do festival em Itinga, em 98, né? Mas em 2000, quando foi em Bocaíba, foi quando eu pude participar e ver como que funcionava a articulação, entender um pouco mais do que era a articulação política da FECAD, que é a federação que desenvolvia essas ações. Depois passou, em 2001 não teve festival, voltou em 2002 em Pedra Azul, e aí em 2003 em Medina, né? E aí em 2002 eu não fui em Pedra Azul, em 2003 a gente foi para Medina, e a partir daí eu comecei a me envolver muito com esse lugar para fazer artístico. Nesse tempo em que até Medina, foi o tempo em que eu entrei na Unimontes como aluno da instituição, então eu sou formado por essa casa. Essa casa ela foi muito importante na minha formação também, como artista e como docente também, principalmente. Eu já trabalhava, já dava aula, não de arte em si, eu dava aulas particulares, aula de português, aula de química, aula de física, aula de tudo. E a gente tinha uma articulação na época, a Cida, eu chamo Cida, todo mundo conhece de Nela, né? É que eu sou muito do Bocaíba. Lá em Bocaíba é conhecida. A Nel, é difícil falar, né? Ela conduzia um grupo de teatro lá na cidade de Bocaíba, que era o Aluá, né? E aí eu tive a oportunidade de ter uma passagem por esse grupo, no momento em que ela estava na articulação na Secretaria de Cultura da cidade. E ao mesmo tempo eu já dava aula, mas eu entrei na universidade já sabendo que era uma licenciatura, entendendo que eu gostaria de trabalhar como licenciado, como professor, né? Mas entendendo também que a gente, quando procura um curso de arte, a gente não procura um curso de arte porque quer ser outra coisa, não ser artista, né? Mesmo sendo professor, eu queria ser um professor artista, e não só um professor. E isso é uma coisa importante para a gente começar a refletir um pouco sobre o que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a questão da pesquisa, quando a gente entra com essa vontade de fazer arte, com vontade de ser ator, atriz, diretor, o que a gente quiser ser, né, a gente encontra uma possibilidade de formação na educação que é muito forte aqui nessa instituição. Essa instituição forma muito bem os professores, e isso é importante para a gente poder entender a característica e potencialidade dessa instituição. Bem, então eu entro para poder me formar aqui, e ao longo do meu processo de formação na graduação eu sempre tentei me envolver muito com a vida acadêmica da instituição, não apenas com as disciplinas, com os cursos e tal, mesmo ainda morando em Bocaíba, fazendo esse trajeto de idas e vindas todos os dias, né, eu tentava participar da vida da universidade como um todo. Em 2004 a gente tinha uma disciplina, na época ainda eu sou de um currículo mais antigo, um tiquinho, a gente tinha uma disciplina que chamava pesquisa em cultura popular. Só que ela era uma disciplina que ela era dada para todas as áreas, para todos os cursos. Antigamente a gente entrava com um curso, né, que era artes, a gente entrava aqui no vestibular de artes, e depois de um ano a gente escolhia para qual a área que a gente gostaria de fazer o curso.
E ao longo, mesmo depois que você escolhesse para qual área você gostaria de fazer o curso, a gente tinha a possibilidade de fazer algumas disciplinas com os nossos colegas das outras áreas. Então essa era uma disciplina que era feita por todas as pessoas de todas as áreas. E nessa disciplina, a gente teve a possibilidade de fazer uma proposta cênica que demandou da gente um processo de pesquisa. Que tipo de pesquisa? Uma pesquisa sobre os materiais que nos interessavam enquanto possibilidade de criação artística para aquele momento. Então nós decidimos na nossa turma trabalhar com cantigas de roda, cantigas e brincadeiras de roda, e a gente começou dentro da disciplina o processo de pesquisar esses materiais, entender como que esses materiais poderiam virar um espetáculo artístico. E a gente transformou essa pesquisa num trabalho cênico. Esse trabalho cênico foi apresentado aqui dentro da instituição, mas a gente também conseguiu circular com esse espetáculo em outros lugares, inclusive apresentando esse mesmo trabalho na Bienal de Arte e Cultura da UNE, que aconteceu em São Paulo no ano de 2005. Isso mesmo. E ao fazer esse processo, eu tomei a frente de trabalhar com a elaboração dramatúrgica desse material. E ao fazer essa elaboração dramatúrgica, eu fiquei muito encucado com a questão da pesquisa e desejando ali, já entendendo que me interessava muito esse lugar de pesquisa como um processo de formação também. Para além da formação do artista, para além da formação do professor, me interessava também o lugar da pesquisa. E aí, naquele momento, a gente tinha um corpo docente ainda um tanto quanto mais restrito do que hoje. Eu me recordo que naquele momento era Solange, Terezinha Lídia, o Batista e... Terezinha Narciso? Não, ainda a Terezinha Narciso entrou no lugar do Batista. E o Batista, e era só. Não, Miriam entrou depois. Ela estava aqui como substituta um período, aí ela engravidou, passou um tempo fora, depois que ela entrou. Miriam entrou quando eu estava no último período da graduação. E aí a gente era muito restrito, e a gente ainda tinha uma situação que era os nossos professores, eles não tinham ainda feito o processo de formação de mestrado, de pós-graduação dos professores. Então a gente tinha uma dificuldade ali naquele momento de às vezes acessar algumas coisas como iniciação científica, mesmo que fosse voluntária, ou algumas coisas, porque era exigido no mínimo a titulação de mestre naquele período para isso. Eu lembro que eu recorri naquele ano a um professor da área da música que estava aqui, que é o Luiz Ricardo, hoje ele é professor lá na Universidade Federal da Paraíba, e ele tinha falado comigo, ele falou assim: olha, Jarbas, me interessa porque eu te conheço, sei que você vai pesquisar e tudo, mas você não é da música, né? Então, assim, não tem como. Então aquilo ficou muito engasgado para mim, a necessidade que eu sentia, a vontade que eu sentia de pesquisar e a dificuldade de me inserir nesse circuito de pesquisa, porque a gente tinha uma dificuldade naquele período. E aí eu só fui começar a entrar para o processo de pesquisa após a minha formação na graduação. Que aí foi quando eu comecei a pensar assim, a primeira coisa que eu fiz foi, faltava 2 meses para eu poder terminar o curso, eu falei, eu não vou ficar em Bocaiúva, porque se eu ficar aqui eu vou ficar dando aula, eu não vou pesquisar. Então, antes de formar, faltando 2 meses, 4 anos indo e vindo, faltando 2 meses eu resolvi me mudar para cá. Porque eu sabia que se eu continuasse lá eu não ia pesquisar, que era o meu interesse. E nessa mudança eu tive
o convite da SOL para poder participar da Companhia do Sonho, que estava retomando os seus trabalhos naquele momento, em 2006, isso. E a gente... e aí eu comecei a fazer esse processo. Eu trabalhava em 2 cidades, vinha para cá para trabalhar com a Companhia do Sonho e vinha para Unimontes todos os dias à noite para poder fazer as minhas pesquisas, pensando em tentar fazer um processo de formação buscando um mestrado. Essa era a minha primeira questão à frente, assim, né? E aí, quando eu fui, tentei um processo seletivo no mestrado da Bahia e não passei. E foi muito importante para mim ter feito isso, porque eu entendi o que era estudar para poder fazer um processo de seleção de mestrado. Né? Mesmo, e naquele momento, na formação da graduação, ainda não existia o TCC. A gente não fazia pesquisa de formação de curso, de finalização de curso. Né? Então, foi um processo muito assim de tentar buscar essa formação ao longo do período de formação mesmo, assim, principalmente posterior a essa formação. E aí, então, vou pulando agora só para a gente poder entrar um pouco no que eu quero falar. Aí a gente acabou estabelecendo um processo de diálogo eu acabei estabelecendo um processo de diálogo com a pesquisa e ao mesmo tempo fazendo um processo de conversa com os catopês da porque em 2004 tinha falecido o mestre dos catopês e eu me senti muito na obrigação de tentar ajudá-los de alguma maneira. E eu perguntei à Lucélia, que é a atual mestre, né, do Terno de Nossa Senhora do Rosário lá, no que eu poderia ajudar. E ela virou para mim e falou, a gente precisa de tambor e de roupa. E aí, em 2006, sai o primeiro edital do Fundo Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais. E aí eu escrevo um projeto, né, para esse edital. Já tinha passado pela disciplina de legislação, né, o que auxiliou, ajudou muito nesse processo, e a gente consegue aprovar esse projeto. E aí eu começo, dentro desse lugar eu começo, quando a gente elaborou o projeto, a gente verificou que precisava ter um retorno social ao projeto. O edital falava que precisava. E aí a gente resolveu falar assim, vamos fazer então um livro sobre a história do Catopê desse terno de Catopê da cidade. Lá são 2 ternos. E aí, quando o projeto foi aprovado, a gente foi procurar saber, não tinha nada escrito sobre os catopês da cidade. Tinha um livro de poesias do Roberto, que tinha uma poesia, falava um pouquinho sobre, tinha um extrato de uma ata da Câmara Municipal da cidade, que falava que na cidade tinha os catopês, que eles eram como se fosse patrimônio da cidade, e tinha um livro de tombo da igreja do Senhor do Bonfim, de 1901, que falava da imagem de Nossa Senhora do Rosário, que era utilizada nas festas de Nossa Senhora do Rosário, mas não falava dos catopês, né? Só falava da imagem e da festa, né? E aí eu falei, bom, então isso vai demandar então uma pesquisa. Aí eu fui entendendo que aqui estava uma questão para mim que já estava dada e que essa questão de pesquisa aqui talvez seria interessante para mim enquanto processo de investigação mesmo. E aí eu fui e falei, bem, não passei no processo seletivo do mestrado na Bahia, então eu vou tentar o que for mais próximo, até porque eu não tenho dinheiro para poder sair fazendo processo seletivo em todo lugar. E aí eu fiz o processo seletivo do mestrado em desenvolvimento social daqui do Unimontes. E aí, porventura, os livros o tema que foi sorteado para a prova foram dos livros que eu li. Né? Assim, eram 10 livros, 4 em inglês, 6 em português. Eu não dominava inglês na época, então eu li os em português e li um artigo em inglês, muito mal. E porventura o tema sorteado foram de todos os livros que eu li. Falei, bem, tem alguma coisa caminhando para esse lugar. E aí eu fiz o processo seletivo e passei no processo seletivo com esse lugar dessa pesquisa.
Então eu fiz esse mestrado, aí a gente teve a possibilidade do Inter com a Bahia aqui, e aí a gente fez o processo seletivo e fomos fazer o Inter com a Bahia. E aí, enquanto lá no desenvolvimento social eu fiz uma pesquisa sobre a história a história e como que os catopês se mantiveram vivos durante mais de 100 anos de história, né? E aí eu faço um recorte sobre as formas de economia de trocas simbólicas que existem para a realização das festas e para a manutenção do grupo, e pegando um pouco a teoria de um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que ele vai falar sobre o capital simbólico, o capital cultural, o capital social, e como que esse capital ele pode desenvolver um lugar de construção de uma sociabilidade. E aí eu fiz isso, e aí lá no Inter eu falei, bem, eu já falei um pouco sobre essa história, me interessa o que agora? E aí eu pensei um pouco sobre, me interessa então agora falar um pouco sobre o ritual. Como que funciona, quais as práticas, como que eles se estabelecem, de que maneira que eles se organizam. E aí eu fiz um recorte então no que era a dissertação do desenvolvimento social e fui falar sobre o ritual dos catopês. E aí depois, quando eu fui fazer o doutorado, falei, bem, tá, eu já falei sobre a história, já falei sobre o ritual, o que me interessa mais? Tem alguma coisa mais que me interessa nesse lugar de pesquisa com os catopês? E aí me veio uma coisa que sempre foi muito cara nos meus processos de formação artística, que era o corpo. Então eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com as questões das práticas corporais, com expressão corporal, dança, consciência corporal, educação somática, então eu sempre trabalhei muito nesse lugar. Caminhando muito para esse lugar das culturas brasileiras, né? E das práticas culturais brasileiras. Tenho evitado falar cultura popular ultimamente. Isso é um problema atualmente, tem várias pessoas discutindo sobre isso. E aí eu falei, bem, então me interessa pensar o corpo, então, dentro desse ritual, porque eu falei do ritual como uma prática cênica, né? Muito nessa lógica do que a etnocinologia fala pra gente. E aí eu falei, não, me interessa então pensar esse corpo. Então, que corpo é esse que está dentro dessa relação com esse ritual? E aí eu fiquei pensando, bem, mas isso é muito óbvio, porque eu já venho falando sobre esse corpo dentro dos rituais, desde o mestrado lá na Bahia. O que eu posso, além disso, pensar ou propor enquanto reflexão? E aí eu comecei a tentar que quase todas as práticas artísticas que eu venho fazendo na minha vida têm uma relação muito íntima com a prática das culturas brasileiras, né? Com as danças brasileiras, com as congadas, não à toa os dois espetáculos quando a gente estava na Caminho do Sonho que a gente fez foi Bolianos, Catopê e Andarilho de São Francisco, então muita essa intimidade com esse lugar. E aí me interessou então pensar em falar um pouco sobre como que eu tenho feito desse processo de articulação entre o que eu vejo, o que eu vivo, como que eu vivencio essa prática cultural e como que eu me articulo nas minhas criações artísticas. E aí para isso eu propus então a elaboração de uma metáfora, uma terminologia que me permitisse passear, atravessar um pouco sobre esses dois campos, e eu propus no meu doutorado a terminologia corpo encruzilhada. Então pensando em encruzilhada como um espaço tangencial de atravessamento que gera esse lugar desse corpo instável. Então, para pensar sobre isso, eu caminhei por 3 lugares. O primeiro foi, bem, não é possível falar de tudo. Impossível, mesmo numa pesquisa de doutorado que você tem 4 anos para poder desenvolver, então você precisa recortar em alguma coisa. Então eu fiz um recorte sobre a minha vivência com a congada. Então eu parto da minha vivência com a congada para falar sobre esse corpo. 2, para que eu possa chegar numa articulação que me permita pensar uma ideia de encruzilhada,
eu não posso me ater a uma tradição de escrita ou de pesquisa que esteja vinculada aos modos de operação euro-americanos. Então eu começo a me afastar dessas leituras todas, francesas, inglesas, norte-americanas, alemãs, e começo a me aproximar de outras leituras, as leituras de uma área que é chamada de filosofia africana, né? Com alguns autores que são bem importantes para esse lugar, como Rampet Tabar, Mosumfu Somé, alguns autores africanos que pensam uma filosofia africana. É um modo de criação, de pensamento, de elaboração de um pensamento diferente da filosofia euro-americana que a gente está acostumado a lidar. E a pensar uma linha de conhecimento que tem atravessado esse lugar, que é as epistemologias do sul do Boaventura Sousa Santos. Principalmente Boaventura, porque ele é talvez o grande pensador desse lugar, mas como que ele, enquanto esse pensador, provoca essas outras questões. E a terceira questão me interessa muito, eu comecei a me interessar muito pelas práticas de pensamento, de reflexão latino-americanas. Então, como que eu posso, e pensando latino-americano, pensando no Brasil como Latinoamérica, que a gente também afasta, né? Latino-americano é o México, é o Chile, é a Argentina, o Brasil não, o Brasil é não, pensando no Brasil como Latinoamérica. Então eu fui começando a pensar essas questões para pensar essa ideia de corpo encruzilhada. E aí os textos, as questões onde eu abordo essas questões, elas estão aí, depois a gente pode trocar, posso passar, né, os artigos, a tese. Eu não quero ficar falando muito sobre, porque senão ia render demais, eu não vou conseguir falar muito sobre ou detalhadamente do que é isso. Eu queria apontar algumas coisas que eu acho que são mais interessantes para a gente poder pensar e aí a gente começar um bate-papo. Então, a partir dessas questões da minha pesquisa, eu começo a pensar em qual que é esse campo de pesquisa, então, das artes cênicas. E aí, isso é ainda uma problemática muito grande para a nossa área de conhecimento, porque nós não temos um campo muito estabelecido e muito fechado. Se a gente pensar que, por exemplo, pós-graduação no Brasil em artes, ela começa na década de 70. Em artes cênicas, com essa nomenclatura, elas vão começar a partir da década de 90. Então nós estamos falando aí de 22, 24 anos que a gente começou um processo de formação em pós-graduação nesse lugar. Então é muito pouco. Mas pensando que a gente tem um campo de pesquisa que é muito amplo, justamente porque a gente não tem um campo muito bem definido, então a gente começa a encostar, né, a relar nos outros campos, né? A criar relação, né? A gente rela nos outros campos de verdade, né? Então a gente tem um campo muito forte de pesquisa com os materiais das estéticas, das pesquisas filosóficas, sociais, culturais. A gente tem um campo muito forte de pesquisa sobre materiais, objetos artísticos e de criação artística. A gente tem um campo muito forte dessa pesquisa acadêmica que está ligada a algumas linhas de estudo, com uma linha de historiografia, teoria, dramaturgia, estética, filosofia, sociologia, antropologia, para a arte. Então, um grande campo aí onde a maior parte da produção acadêmica nossa esteve desde a década de 70 até quase agora. Quase toda a produção de trabalhos em mestrados e em doutorados estiveram localizados nesse lugar. A gente tem uma área que cresceu muito na década de 90 e nos anos 2000, que são as pedagogias das artes cênicas. E aí quando eu falo de artes cênicas, eu estou falando de teatro, dança, performance, circo, principalmente, né? A gente tem um outro campo que tem crescido muito nos últimos anos,
que chama Processo de Criação em Artes Cênicas, os campos das performances, o campo das novas mídias, das novas tecnologias. Você não engajou? A gente tem um outro campo que são os estudos do corpo, os estudos de educação somática, um outro campo que são os estudos culturais, as performances culturais, a etnocinologia, que são esses campos que a gente tem muito forte, por exemplo. Aqui, por exemplo, em Montes Claros, eu vejo muito forte esse campo, o campo das pedagogias das artes cênicas, e esse último campo que são os das práticas e das poéticas artísticas. Então, esses campos, essas linhas de atuação da pesquisa em artes cênicas, elas estão no Brasil inteiro, nos diversos programas de pós-graduação. Então, o que talvez nos interesse é pensar assim, em que lugar que a nossa pesquisa de vocês, em que lugar que ela se encontra. Mas também não ficar muito preocupado em, ela é história, mas também é cultura, mas também é pedagogia, porque pode ser que o meu campo de pesquisa trafegue por todos esses lugares. O mais importante para a gente é pensar que, mesmo sendo um campo que não é ainda muito bem delimitado, muito bem definido, a gente tem um campo de conhecimento que possui especificidades. E essas especificidades, elas precisam ser contempladas na articulação com o que a gente está fazendo. O que diferencia uma pesquisa de uma pessoa que está pesquisando teatro, que é do teatro, de alguém que é das letras e que está pesquisando teatro? Qual que é a diferença? Então a diferença tem que ser o lugar de onde eu olho, né? De que lugar que eu estou falando da minha pesquisa, né? E esse lugar de onde eu estou falando da minha pesquisa é esse lugar das metodologias e das epistemologias de pesquisa. Então, como que eu defino o discurso do que eu estou falando? Então, por exemplo, alguém pode pesquisar aqui, eu quero pesquisar a dramaturgia de Nelson Rodrigues. Mas alguém das letras também vai virar e vai falar, eu quero pesquisar a dramaturgia de Nelson Rodrigues. E onde que está a diferença entre quem pesquisa lá do campo das letras e quem pesquisa aqui? Ou eu posso virar e falar, eu quero pesquisar a musicalidade em relação com o corpo do catopê. Mas alguém da música vai falar, não, vou pesquisar a musicalidade na relação do corpo com o catopê. Qual que é a diferença de quem está nas artes cênicas e de quem está na música? Essas especificidades das artes cênicas, que elas precisam começar a aparecer enquanto metodologia, enquanto epistemologia de pesquisa. Porque é isso que vai delimitando o que é o nosso campo de conhecimento e como que a gente vai definindo o nosso campo de conhecimento. Quando eu falo de epistemologia, eu estou falando do modo como a gente constrói o pensamento. A episteme, né, o conhecimento, né, então, como que a gente constrói o conhecimento no campo das artes cênicas. Tem tido uma tendência muito forte nos últimos anos de a gente pensar as epistemologias a partir desses dois lugares que eu falei com vocês. Aqui no Brasil já, estou falando do Brasil disso, viu, gente? Que é pensar as epistemologias do Sul. Você já tem estudado, lido, feito alguma coisa com esse material? Porque essa é uma área que tem sido muito forte, muito recorrente em quase todos os programas de pós-graduação do Brasil, né? Estava saindo de casa e estava olhando o e-mail e chegou um e-mail do pessoal da UDESC falando que vai ter um seminário sobre epistemologia africana, né? Lá agora, no próximo mês. Então, a partir dessa noção de epistemologia do Sul, o Boaventura vai falar, só para contextualizar um pouquinho para vocês entenderem, ele vai falar que existe um modo de operação, parâmetros de construção de conhecimento que são particularmente do Norte. Quando ele fala do Norte, ele está falando não só dessa divisão geográfica ou topográfica entre Norte e Sul, mas de uma ideia do que é o colonizador e do que é o colonizado. Então, quando ele fala do pensamento do Norte, de uma epistemologia do Norte, ele está falando dessa epistemologia que nos colonizou. Esse modo de pensamento positivista, que a coisa tem que estar organizada, do mais simples para o mais complexo, né? Eu falo positivismo porque o positivismo, para mim, ele só pegou o método cartesiano e aperfeiçoou para o mal, né? Aperfeiçoou para o mal.
isso é como a gente, por exemplo, até hoje vive na nossa educação. A gente, para aprender matemática na escola, como que o pessoal ensina na escola matemática? Primeiro ensina a diminuir e a somar, depois a dividir e a multiplicar, depois a fatoriar, depois raiz quadrada, depois função de x, depois, né, função de x ao quadrado, né, e repetindo um processo de educação do século XVII até hoje no nosso modo de construção de conhecimento. Então, quem disse que a gente, para poder aprender, por exemplo, a história do teatro, precisa aprender primeiro o teatro primitivo para depois aprender lá no final o teatro contemporâneo? A gente pode começar a estudar teatro contemporâneo agora, né? Entender as articulações que ele faz com as outras épocas de conhecimento. Por exemplo, a gente não precisa fazer uma articulação que seja linear. A gente pode construir outros tipos de articulação. Então, quando o Boaventura fala de epistemologia do Sul, ele está falando como que a gente pode construir um conhecimento que seja a partir dessa lógica de pensamento produzida nesse lugar. Então, ele está falando de epistemologias locais. Como que a gente pode, estando no Sul, pensar e produzir conhecimento como pessoas do Sul e não como pessoas do Norte? Por que a gente precisa pensar numa etnografia a partir do que o Geertz, né, por exemplo, propõe, né, lá no seu pensamento norte-americano? E por que não a gente pensar uma etnografia ameríndia, por exemplo, do nosso local, da nossa realidade? E por que não pensar uma etnografia sertaneja, norte-mineira, catrumana, por exemplo? Então, quando ele fala sobre isso, ele está falando que existe uma linha abissal, ele fala dessa linha abissal, existe uma separação muito grande entre o pensamento do norte e o pensamento do sul. Então, como pensar essas outras práticas? E, para mim, que aí é onde me interessam muito, as epistemologias pós-coloniais ou epistemologias decoloniais. A ideia das epistemologias decoloniais, elas estão localizadas nessa ideia de como que eu posso, a partir da realidade que eu tenho atual, do lugar onde eu encontro, produzir um conhecimento que não se vincule à ideia de colonização, que produza novas possibilidades de autonomia de conhecimento para a construção de novas práticas de conhecimento. E aí, conhecimento, quando eu estou falando de qualquer tipo de conhecimento, não apenas o acadêmico, mas conhecimento artístico, conhecimento humano, conhecimento pedagógico e tudo. Tem uma autora com um nome bem sugestivo, que é Catherine Walsh, mas ela é peruana, né? Está radicada no Equador, e que ela tem pensado e proposto a ideia de pedagogias descoloniais. Então, ela tem já pontuado há algum tempo propostas de uma educação que não se vincula mais a uma ética ou uma estética, né, colonizadora, mas uma prática que reconhece, por exemplo, os saberes que a gente produz nas localidades, que nada mais é do que o que a gente faz quando a gente trabalha, por exemplo, com contação de história, quando o meu filho trabalha com contação de história, ou quando a gente oficializa os saberes griots, por exemplo, como saberes potenciais para estarem dentro da universidade, por exemplo. Só que ela tem delimitado e organizado um pensamento sobre isso a partir dessa lógica da epistemologia decolonial. Então é um campo que tem sido muito importante, interessante e necessário. E aí, o que a gente precisa então para poder entender e aí para a gente debater? No campo das artes cênicas na atualidade, a gente precisa pensar quais são os parâmetros de conhecimento que nos interessam. O que eu quero fazer com o conhecimento que me interessa produzir ou que me interessa debater, dialogar com as pessoas e com o mundo, né? Me recordo muito de um dito popular que eu acho que a Solange deve falar até hoje e que eu carrego para a minha vida, que é: se você quer ser universal, pessoal, Fala do seu quintal. fala do seu quintal. Né? Então, Suassuna para Brasileiro não é? Então, como que a gente, eu levo isso e falo isso em todas as aulas. Então, como que a gente pode construir um conhecimento, quais são os... porque tem uma questão, não adianta nada a gente pensar, por exemplo, eu vou falar sobre corpo encruzilhada. Beleza, você está falando sobre corpo encruzilhada, mas de que adianta você falar de corpo encruzilhada
se você está utilizando os mesmos parâmetros de medição, os mesmos parâmetros de validade científica que os franceses, que os ingleses, que os norte-americanos, que os alemães estão utilizando. Então é necessário a gente pensar nessa curva, nesse outro lugar. Então, por exemplo, eu falo sobre corpo e espaço dentro da minha tese. Mas para falar sobre corpo e espaço dentro da minha tese, eu vou falar sobre corpo e espaço a partir nem da linearidade, nem da circularidade, que é basicamente dois pensamentos eurocêntricos, né? Eu vou falar de uma temporalidade que ela é espiralada, que está na base do pensamento do que é o tempo e do que é o espaço na África. Então, os autores africanos vão falar de tempo e espaço espiralado, não de tempo e espaço linear e nem de tempo e espaço curvilíneo. Então, como que a gente pode buscar essas outras referências que se ligam muito mais ao que a gente faz do que ao que a gente já leu sobre, né? Depois que eu terminei a tese, eu descobri que a ideia de tempo e espaço espiralado também está na base do pensamento azteca em Quimaia, né? Ou seja, também está aqui na América Latina, não é só africano, né? A gente precisa pensar que essa nova epistemologia precisa construir novos discursos sobre o que é as artes cênicas. E essas artes cênicas, produzindo novos discursos, a gente produz novas epistemologias, novas metodologias, que produz novos discursos, né, num turbilhão de questões que vão levar a gente para um outro lugar no fazer de pesquisa. A gente precisa começar a explorar outros materiais, novos materiais, outras poéticas artísticas. A gente não é repetir as coisas, e nem abandonar as coisas que a gente faz. É a partir das coisas que a gente faz como que a gente constrói novas coisas sobre elas. E a gente tem que começar a entender e a assumir a prática artística como um campo de conhecimento. Já é um campo de conhecimento muito forte e todas as pós-graduações do Brasil têm tido um campo de trabalho muito forte com as práticas artísticas. Então, você poder falar, por exemplo, de como que você desenvolve uma prática artística sua. Mas como que você desenvolve essa prática artística enquanto uma construção de conhecimento e não como apenas um relato do que você faz. É como que isso potencializa novas práticas artísticas, novas práticas cênicas. Eu vejo pelo menos 3, eu vou citar 3 aqui, mas tem mais, potencialidades do que a gente tem de pesquisa em artes cênicas quando a gente fala da Unimontes. Eu vejo que a Unimontes tem uma relação muito forte com a realidade local, com a cultura local. Isso é muito importante, a gente tentar entender e potencializar esse lugar enquanto uma dimensão de pesquisa. A Unimontes tem um dos PIBIDs maiores e mais fortes no campo do teatro no país. E a articulação ensino-pesquisa pode e deve ser potencializada. Continua. Não? Acabou o PIBID? Não, né? Não, na verdade, hoje ele é interdisciplinar as 2 áreas, né? Vai ser retomado, porque o governo rompeu e agora está sendo retomado. E é só até o 4º período, né? Porque a nova legislação que esse governo temeroso inventou de novo, né? Que agora você tem o PIBID, só vai funcionar até o 4º período e agora você tem a residência pedagógica, né? Para os outros períodos. Mas pensar o PIBID, mesmo que seja entre o 1º e 4º período ou a residência pedagógica, como um campo de ensino e pesquisa, não apenas como um campo de experimentação de ensino, mas de uma experimentação de ensino e pesquisa. Pensar o TU, porque o TU é um projeto de resistência, mas pensar o TU como um projeto de interlocução pesquisa e extensão. E existem editais específicos para isso, por exemplo, na FAPEMIG, editais vinculados à pesquisa e extensão. Onde que eu acho que a Unimontes, e aí quando eu falo Unimontes, eu estou falando de corpo docente, corpo discente, da instituição também, né, dos órgãos superiores, são coisas para a gente poder conversar. Onde que eu acho que seria fundamental olhar e ampliar um pouco as perspectivas para o trabalho. Primeiro, na possibilidade de participação tanto de discentes quanto de docentes nas ações de caráter nacional, em eventos de caráter nacional. Então, por exemplo, Congresso da Abras, Congresso da ANDA, Congresso da FAEG. É importante a presença das pessoas nesses lugares, por vários motivos. Dentre eles,
o fato de você ter ali o contato direto com as pessoas que são da nossa área de conhecimento. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu estava em São Paulo no congresso da Abraço de 2010, tomando um café. Aí, estava sentado na mesa e eu estava sozinho na mesa. Aí, de repente, duas pessoas viraram para mim e falaram assim: ah, a gente pode sentar aqui com você? Eu falei: pode, claro, não sei o quê. Aí, sentaram na mesa comigo, né, agora fugiu o nome. Aqueles que a gente vê. Sentaram na mesa comigo a Maria Lúcia Pulpo e a Ingrid Rodella. Aí eu fiquei lá assim, né, meio de boca aberta, assim, tipo. E aí depois que elas falaram que eu perguntei o nome e tal, elas me perguntaram o nome. Eu falei: ah, Jarbas, não sei o que. E você? A Ingrid. Aí eu: é a Lúcia. Foi. Mas pode me chamar de Malu, né, Maria Lúcia Pulpo. Pode me chamar de Malu. Eu vou ir. A primeira vez a gente fica assim, né? Depois você se acostuma com essas pessoas, você entende que elas não são pessoas de outro mundo, elas estão ali para poder compartilhar junto com você. Então a participação nesses eventos, elas são muito importantes. A Abraço, por exemplo, abre a possibilidade de participação, inclusive está aberto o edital para inscrição no evento. Para participantes, por exemplo, de bolsistas de PIBID, podem enviar uma inscrição, vocês vão pagar um valor de R$30 para participação de um evento nacional. Lógico, esse ano é onde? É lá em Natal. É difícil ir, mas aí a gente, né, eu acho que é a possibilidade de tentar, por exemplo, recurso externo para isso. Mas é uma possibilidade da gente poder estar conversando e tal. Eu peguei agora no ano passado, né, a gente pegou um Uber junto e a gente foi conversando da universidade até onde a gente ia, que era um restaurante, né? Eu estava conversando com o Matheus Bonfito o tempo todo, e a gente trocando ideias sobre as coisas. Então, assim, aí a gente fala assim: nossa, mas esse cara tá tão distante. Não, ele tá lá nesse evento. Se a gente for, a gente conta com ele, consegue conversar com a pessoa, né? Outra coisa que é importante, que depois a gente vai sentar e conversar, porque eu tenho uma coisa para falar com vocês também, aí é com os professores, mas é a gente pensar articulações de projetos de pesquisa interinstitucionais. Então, a possibilidade da gente fazer projetos de pesquisa Unimontes, UFO, Unimontes, UFMG, Unimontes, Unicamp, Unimontes, USP, e aí a gente vai. E por fim, a gente ampliar no acesso, que aí já é uma coisa para os professores pensarem, mas ampliar no acesso da participação dos alunos nos projetos PIBICs, né, FAPEMIC, CAPES, CNPq, FAPEMIC, CNPq principalmente. Mas pensar nessa articulação, porque a iniciação científica ela é muito importante. Ela abre caminhos para a gente poder pensar em pesquisa. Ela não é fundamental, você não precisa passar por iniciação científica para entrar no mestrado e no doutorado. Lembrando também, mestrado e doutorado é para quem quer, para quem deseja. Né? Não é assim: vou fazer. Você tem que ter desejo naquilo, e aquilo tem que ser fundamental para a sua vida, porque aí você faz disso um trampolim para as outras coisas. Não pode ser: vou fazer o mestrado porque aí eu vou... Não, porque aí eu vou ser um professor, porque aí eu vou... Não, aqui se forma muito bem o professor, aqui se forma muito bem essa pessoa que vai dar. Então o mestrado, o doutorado, ele é só mais um passo nessa caminhada que você vai dar caso esse seja o seu interesse. Mas a iniciação científica ela é importante porque ela possibilita esse contato direto com a pesquisa desde o início, né? E a gente pensar nessas articulações. Bem, eu queria que a gente conversasse um pouco.
Obrigada.